Desde o início dos tempos, os orixás chamam seus filhos com firmeza, mas também com paciência. Não é à toa que, ao longo da vida, alguns sinais se repetem, sonhos insistentes, problemas que surgem sem explicação, uma angústia constante que parece vir do fundo da alma. Quando alguém é chamado por um orixá, isso não é apenas um capricho espiritual, é uma convocação ancestral para um caminho que já foi traçado antes mesmo do nascimento. Mas e quando esse chamado é recusado? E quando a pessoa, por medo, preconceito ou simplesmente negação, vira as costas para aquilo que lhe foi destinado? Essa escolha, ainda que respeitável, não vem sem consequências. No candomblé, não se acredita em punição no sentido moral, mas sim em desequilíbrio. E o que muitos iniciados contam é justamente isso, um desequilíbrio que começa pequeno, mas que com o tempo se torna insuportável. A primeira consequência, muitas vezes, é emocional. A pessoa sente uma tristeza que não sabe explicar, uma ansiedade que não passa. Ela sente que está fora do lugar, como se algo essencial estivesse faltando. E está. Está faltando o axé do seu orixá, a energia que a manteria firme, conectada, alinhada com sua essência. É como se ela tentasse viver com uma parte de si desligada, e isso cobra um preço. Depois, vêm os sinais físicos. Algumas pessoas relatam doenças recorrentes, problemas de saúde sem diagnóstico claro, cansaço constante. Outras enfrentam perdas inesperadas, empregos, relacionamentos, estabilidade. E não é que o orixá esteja castigando. O que acontece é que a energia vital da pessoa começa a se esvaziar, porque ela está caminhando em sentido contrário ao seu destino. Há também quem viva perseguições espirituais, sonhos com entidades pedindo atenção, manifestações mediúnicas espontâneas. Às vezes, o próprio corpo da pessoa começa a reagir, como se dissesse: você precisa ouvir o chamado. Precisa voltar para o seu caminho. E quanto mais tempo se leva para reconhecer isso, mais intensa se torna a cobrança espiritual. Mas há uma coisa que nunca muda: o amor do orixá. Mesmo diante da recusa, ele continua cuidando, protegendo à distância, esperando. Os orixás não desistem dos seus filhos, mesmo quando eles desistem de si mesmos. Eles mandam sinais, colocam pessoas no caminho, oferecem novas chances de reconexão. Muitos pais e mães de santo contam que, quando uma pessoa chega ao terreiro após anos de resistência, o orixá se manifesta com força, como quem diz: até que enfim você entendeu. E a partir dali, tudo começa a se alinhar. O corpo melhora, a mente se acalma, a vida se organiza. Porque quando você aceita o chamado do seu orixá, você aceita quem você realmente é. Mas esse reencontro nem sempre é fácil. Muitas vezes, antes de aceitar, a pessoa precisa passar por momentos difíceis, perdas, dores profundas. É como se o mundo estivesse tentando empurrá-la de volta para o seu verdadeiro caminho. E quando isso acontece, o orixá está lá. Não com bronca, mas com acolhimento. Porque ele sabe o quanto o caminho pode ser pesado, e o quanto é preciso coragem para dizer: eu aceito. Essa é apenas a primeira parte dessa jornada espiritual. Nos próximos trechos, vamos aprofundar ainda mais o que acontece com aqueles que resistem por muito tempo, como o destino encontra formas de se cumprir, e o que dizem os mais velhos sobre o tempo certo de cada um. Continue acompanhando. Quando uma pessoa recusa o chamado do seu orixá por longos anos, o universo espiritual encontra formas cada vez mais incisivas de se manifestar. O que começa com um leve desconforto, evolui para pressões mais intensas. É como se o tempo espiritual tivesse sua própria urgência, seu próprio compasso, e a resistência humana fosse apenas um atraso temporário em algo que, mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir. Os mais velhos dizem que ninguém foge do destino. E quando o destino é ser filho ou filha de um orixá, os caminhos da vida vão se curvar até que essa verdade se manifeste. Às vezes, a pessoa muda de cidade, perde tudo, recomeça, e nesse recomeço, encontra um terreiro,
uma mãe ou pai de santo, alguém que desperta algo que estava adormecido. Não é coincidência. É o destino realinhando as peças, trazendo de volta o que sempre foi seu. Em alguns casos, o chamado se intensifica de forma espiritual. A pessoa começa a ter sonhos repetidos com o mesmo orixá, sente calafrios ao ouvir cantigas, chora sem motivo ao presenciar uma roda de toque. Isso é a alma reagindo, lembrando do que já sabe, mesmo que a mente ainda negue. E não há como calar a alma por muito tempo. O corpo espiritual também reage. É comum que filhos de orixá não confirmados passem a sentir sintomas durante rituais, mesmo sem serem iniciados, tremores, sensações de calor ou frio intensos, tonturas, até manifestações parciais. O orixá tenta descer, tenta se comunicar. Está batendo na porta, pedindo passagem. Quando esse processo é ignorado ou reprimido, pode haver consequências mais complexas. A pessoa pode entrar em crises existenciais profundas, perder o interesse por tudo, sentir-se sem propósito. Isso acontece porque está vivendo desconectada da própria essência. Os orixás não querem submissão cega, querem verdade, querem entrega. E quando a entrega não acontece, a vida se torna uma estrada cheia de curvas e buracos. Mas há um detalhe que poucos compreendem: o tempo do orixá não é o nosso tempo. Cada pessoa tem seu momento de despertar. E mesmo quem resiste durante décadas pode, em algum ponto da vida, atender ao chamado e se transformar. E esse processo é sempre lindo de se ver. Quando alguém finalmente aceita seu orixá, é como se uma luz fosse acesa por dentro. A pele muda, os olhos brilham diferente, a energia se renova. Muitos pais e mães de santo relatam que esses reencontros são os mais emocionantes. O orixá se manifesta com força, com alegria, com acolhimento. Não há cobrança. Há festa. Porque o filho voltou. Porque a conexão foi restabelecida. E nesse momento, tudo começa a fluir. Caminhos se abrem, oportunidades surgem, dores antigas desaparecem. Essa transformação não é mágica, é espiritual. E vem do reconhecimento de que a resistência apenas adiou aquilo que já era inevitável. Quando alguém aceita seu orixá, aceita também seu lugar no mundo, seu propósito, sua ancestralidade. E a partir daí, a vida toma outro rumo. No próximo trecho, vamos conhecer histórias reais de quem recusou o chamado por anos e como a vida dessas pessoas mudou quando finalmente disseram sim. Histórias de dor, aprendizado, reencontro e fé. Continue ouvindo, porque o que vem agora pode tocar diretamente o seu coração. Ana tinha 26 anos quando começou a sentir que algo não estava certo. Era uma mulher forte, dedicada ao trabalho, mas a sensação de vazio a acompanhava todos os dias. Tentou psicólogos, remédios, viagens. Nada preenchia. Até que uma tia-avó, filha de santo antiga, lhe disse com firmeza: "Você precisa ouvir seu orixá. Ele está chamando há anos." Ana riu, achou bobagem. Tinha sido criada longe da religião, sem referências. Mas, naquela mesma noite, sonhou com uma mulher vestida de branco e azul que dançava dentro de um rio. Ela acordou chorando, sem entender. Esse sonho se repetiu por semanas. E junto com ele, começaram a surgir perdas. Um namorado que foi embora do nada, uma demissão inesperada, crises de enxaqueca constantes. Ana se sentia cercada por uma nuvem invisível. Até que, um dia, aceitou o convite da tia e foi a um toque. Bastaram poucos minutos para que seu corpo começasse a tremer. Ela desmaiou durante a cantiga de Oxum. Quando acordou, a mãe de santo olhou em seus olhos e disse: "Filha, por que demorou tanto?" A vida de Ana mudou desde aquele dia. Não foi fácil. O caminho até a iniciação foi cheio de dúvidas, renúncias e curas. Mas a tristeza foi embora, a saúde voltou, e hoje ela é Ogan do terreiro, ajudando outras pessoas que, como ela, resistiram ao chamado. Carlos teve uma história diferente.
Cresceu dentro do candomblé, mas, na juventude, quis se afastar. Achava que poderia controlar sua vida sem a interferência dos orixás. Passou 15 anos longe do axé. Nesse tempo, tudo que construiu caiu por terra, perdeu a empresa, enfrentou um divórcio doloroso, teve um acidente grave. Enquanto se recuperava, começou a ter visões. Sentia alguém ao seu lado no hospital. Uma entidade que não o deixava sozinho. Uma amiga médium confirmou, era Ogum. Foi só após esse susto que Carlos entendeu. Procurou o antigo terreiro, onde ainda havia quem se lembrasse dele. O pai de santo recebeu com lágrimas nos olhos, seu orixá nunca te abandonou. Ele só esperou o tempo certo. Carlos se iniciou meses depois. E a força voltou para sua vida como um trovão. Hoje, ele diz que tudo o que passou foi necessário para entender a importância do seu caminho. Essas histórias são reais. E se repetem em diferentes formas por todo o Brasil, pessoas que recusam o chamado por medo, por vergonha, por não saberem lidar com o peso da ancestralidade. Mas que, em algum momento, percebem que fugir não resolve. Porque o chamado não é só espiritual. É identidade. É missão. E cada pessoa tem um tempo. Alguns entendem cedo, outros levam décadas. Mas o que importa é que os orixás não impõem. Eles esperam. Eles protegem de longe, mesmo quando a pessoa anda em caminhos escuros. Eles choram com nossos erros, mas continuam ao nosso lado. Porque o vínculo entre um orixá e seu filho não se rompe. Pode adormecer, mas nunca morre. Se você sente que algo falta, se sonha com o mesmo símbolo, se sente um chamado no peito, talvez seja a hora de ouvir. Não precisa ter pressa. Mas também não precisa ter medo. O candomblé é uma religião de acolhimento, de amor, de verdade. E o seu orixá, aquele que te protege desde antes do seu nascimento, está apenas esperando que você diga, estou pronto. Quando isso acontece, tudo muda. E muda para melhor. Porque ninguém é mais forte do que quem caminha com seu orixá ao lado, de cabeça erguida e coração aberto. Pense nisso. E ouça com atenção. Talvez o chamado já tenha começado há muito tempo.